E aí, tudo na paz? Alguma vez você já pensou em desistir? Fique comigo que é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já pensou em desistir de alguma coisa, abandonar um curso que você já começou, ou até mesmo deixar de lado aquele sonho porque tem ficado tão distante e parece que nunca vai se realizar. A minha palavra para você hoje é não desista, siga adiante. Hebreus, no capítulo de número 10, no verso de número 38, diz: Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se alegra. A primeira parte do versículo diz que nós viveremos pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Sabe aquele sonho, aquele desejo, aquela coisa que Deus colocou no seu coração, que os nossos olhos não conseguem enxergar como serão realizadas, mas que nós cremos porque a fé nos permite enxergar além. E quando temos fé, nós mantemos em nós a esperança de que aquilo algum dia virá a acontecer. Aquilo se tornará realidade porque nós cremos. E a Bíblia diz: enquanto nós temos fé, nós não podemos retroceder. Nós precisamos seguir adiante, nós precisamos viver dia após dia, até que aquilo se concretize. Então, eu não posso abandonar, eu não posso deixar de lado, eu não posso deixar para trás aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Se Deus me deu uma promessa, uma direção, uma palavra, algo a fazer, eu preciso seguir todos os dias até que esse sonho se realize, ou até que essa palavra se concretize, ou até que eu tenha os instrumentos necessários para ver aquilo em que eu depositei a minha fé se realizar. E nessa caminhada nós precisamos ter a clareza de que me manter constante fazendo o que é necessário é muito mais importante do que eu ter extrema intensidade naquilo que eu tenho feito. Vou repetir para você: constância é melhor do que intensidade. E eu tenho vários exemplos para dar para você dentro dessa área. Vamos falar, por exemplo, de alimentação. Você fazer uma boa alimentação constantemente é muito melhor do que você fazer uma alimentação extremamente intensa. Imagina, você come 10 quilos de comida. É impossível, né? Humanamente impossível. Mas essa apenas para o nosso exemplo. Se você comer 10 quilos de comida após várias horas, você já vai estar com fome novamente e precisará se alimentar de novo. Então é muito melhor você comer porções menores de 200 ou 300 gramas e esses 10 quilos durarão para um longo período do que você comer muita comida de uma vez, achar que está extremamente nutrido, quando na verdade o seu organismo não vai reter tudo que você comeu e você em um breve período de tempo precisará se alimentar novamente. Então é importante o quê? Você comer pequenas porções de 200, 300, 400 gramas várias vezes ao dia. Você fraciona aquilo que você precisa comer para que você aguente um período muito maior. Constância é muito melhor do que intensidade. Um outro exemplo muito valioso é na leitura bíblica ou leitura de livros. É muito melhor você ler pequenas frações durante vários dias do que você sentar e de uma vez e ler um livro inteiro ou tentar ler a Bíblia toda em um intervalo de tempo muito curto. Porque a sua memória é limitada e ela vai guardar pouca informação daquilo que você leu. Então é muito melhor você ler 10 páginas todos os dias durante um longo período, porque você vai reter muito mais informação do que você ler um livro de 200 páginas em 5 horas do seu dia. Porque constância é muito melhor do que intensidade. Isso também serve para atividade física. Melhor do que você fazer 10 horas de exercício de uma vez só, porque você está sentindo o seu corpo fraco, é você fracionar em pequenos treinos de meia hora todos os dias, porque seu corpo ficará muito mais forte. Se você fizer um treino de 10 horas, é perigoso você ter uma doença e você parar no hospital por causa de excesso de atividade física. Agora, se todos os dias você fizer uma caminhada de 20 a 30 minutos, isso será extremamente saudável para o seu organismo e para o seu coração. Lembre-se, constância é melhor do que intensidade. Para você alcançar aquilo que Deus te falou, para você alcançar os seus sonhos, é importante que você faça todos os dias pequenas frações em direção a esse sonho, em direção a essa palavra que Deus te deu. Constância é melhor do que intensidade. Tá, eu sei, eu já repeti várias vezes, mas é justamente para que você guarde o tanto que é importante você fazer um pouquinho todos os dias do que fazer muito de uma vez.
Procure ser constante na direção do seu sonho. Procure ser constante naquilo que Deus te falou. Procure ser constante na execução do seu curso ou algo que você tem desenvolvido. É tão interessante isso que esse é um princípio, inclusive, que as redes sociais premiam as pessoas hoje em dia. Eles não querem pessoas que postem 50, 60 postagens em apenas um único dia. É muito melhor que as pessoas façam um post todos os dias, durante vários dias, porque eles querem que essa pessoa esteja produzindo conteúdo constantemente para que possa agregar as outras. Melhor do que ela produzir 50 vídeos em um único dia, é ela postar um vídeo por semana durante 50 semanas, porque ela vai agregar muito mais conhecimento às pessoas. Então, olha que princípio forte, que princípio poderoso. Constância é melhor do que intensidade. Prometo que essa foi a última vez que eu repeti para você. Então, seja constante naquilo que você tem sonhado fazer, que eu tenho certeza que a cada pequeno tijolo que você for colocando, em breve você terá uma casa construída, bem solidificada e bem edificada. Seja constante na execução do que Deus te chamou para fazer. Seja constante na execução do teu sonho, porque eu tenho certeza que através desse método você chegará muito mais longe. E finalmente eu vou falar para você, como termina é que conta. Eu não estou desprezando a caminhada, eu não estou desprezando o processo, até porque a caminhada e o processo são extremamente valiosos para forjar o nosso caráter, para nos direcionar ao caminho certo que Deus tem para nós, para nos fazer como a vereda do justo, que é como a luz da aurora e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Foi o processo que fez de Davi, um garoto, se tornar o rei de Israel. Os processos são fundamentais, mas como nós chegaremos no final da nossa caminhada é extremamente importante, porque durante todo esse processo e até o final, nós precisamos guardar o nosso coração no Senhor. Nós não podemos nos perder no meio do processo, nós não podemos fazer por fazer, nós precisamos manter o nosso coração sempre no Senhor. A nossa motivação precisa estar correta e o nosso coração precisa estar no lugar correto, que é na presença do Senhor. Eu me lembro muito da história de Amazias, que por diversos anos fez aquilo que estava de acordo com a vontade de Deus, mas sem inteireza de coração. E no final ele acabou sendo reprovado, porque não estava de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos ter um coração como o coração de Davi. Quando era confrontado por Deus, ele se entrava quebrantado diante da presença de Deus e recebia o consolo, recebia a instrução, recebia a transformação. E por isso foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. No final da sua vida, ele permanecia fiel ao Senhor. No final da sua vida, ele continuou reconhecendo quem Deus era na vida dele. Por isso, como termina é que conta. Nós precisamos estar atentos em guardar sempre o nosso coração diante da presença de Deus, em guardar as nossas motivações. Para alguns de nós, chegaremos a lugares altos, chegaremos a lugares inimagináveis, mas mesmo naquele lugar, nós precisamos nos lembrar quem nos colocou lá. Como a história de Davi, Deus diz, eu te tirei de trás das malhadas. Davi, lembra de onde eu te tirei. Davi, hoje você é rei de Israel, mas mantenha o seu coração sempre fiel, porque como termina é que conta. Eu tenho um texto de Gálatas que me gera muito temor, que está lá em Gálatas 6:9, que diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós faremos a colheita, se não desanimarmos. Olha que precioso, existe uma colheita preparada, existe uma colheita pronta para nós. E a Bíblia diz que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, nós temos que perseverar. Lembra o que eu te falei? Nós temos que perseverar até o fim. Continue fazendo o bem até o fim, não desista, mesmo diante das circunstâncias, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que ninguém veja o bem que você está fazendo. A Bíblia diz, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher. Entretanto, nós não podemos desanimar, porque ele diz, nós colheremos se não desanimarmos. Então não desista no meio do processo. A minha palavra para você hoje é uma palavra de fortalecimento, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra que Deus trouxe para você hoje para que você levante a cabeça, continue crendo, continue fazendo, continue andando e não desista de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer.
Mesmo que os homens não estejam vendo, Deus está vendo o seu esforço. Mesmo que os homens não reconheçam, os céus reconhecem o que você faz. E no tempo certo, a colheita virá. E mesmo que não venha nessa vida, a vida eterna está sendo preparada para nós. E lá nós teremos uma colheita abundante, uma colheita celestial. Por isso, como termina é que conta. Precisamos estar com o nosso coração sempre no Senhor, sabendo que tudo que fazemos é para a honra e glória dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E que o nome do Senhor seja exaltado, engrandecido e adorado através da sua vida. Então nunca desista de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Nunca desista de fazer os sonhos que Deus colocou no seu coração. Siga adiante, se dedique, faça um pouco todos os dias. Sempre, todos os dias, dê um passo mais próximo. Se você tem um sonho de ler a Bíblia toda em um ano, cara, coloque metas, estabeleça pequenas metas. Comece lendo um capítulo da Bíblia por dia. Para que você leia a Bíblia toda em um ano, basta que você leia 3,5 capítulos da Bíblia todos os dias, e se você fizer isso diariamente, como o hábito de escovar os dentes, no final de um ano, você terá lido a palavra inteira. Uau, olha que grande conquista, ler a Bíblia toda, e eu acredito que todo cristão tem que ter isso como meta de vida, ler a palavra de Deus dia após dia, todos os dias, para que você tenha um conhecimento das promessas de Deus para a sua vida. A Bíblia ela é como um testamento. Só que muitas vezes, como filhos de Deus, não conhecemos o testamento que o nosso Pai deixou para nós. Então eu quero te deixar também, além dos sonhos que você já tem, esse desafio. Leia a palavra de Deus diariamente, um pouquinho de porção da palavra de Deus todos os dias. Vai fazer grandes coisas na sua vida. Então continue todos os dias, persevere, não desista, siga adiante. Deus te abençoe, Deus te fortaleça e que você possa conquistar e você possa realizar tudo aquilo que Deus propôs para você e tudo aquilo que tem estado no seu coração. Antes de encerrar, eu quero te pedir para você deixar o seu gostei, deixe o seu comentário aqui. Qual é o desafio que você tem enfrentado? Onde você precisa perseverar hoje? Qual, sabe, é a dificuldade que você tem tido? Eu quero que você coloque aqui nos comentários, porque às vezes muitas pessoas estão passando pelo que você está passando e que você deixa uma palavra de encorajamento aqui para as pessoas que vão assistir esse vídeo também. Um forte abraço, Deus te abençoe, por onde você for, inspire.